Segunda aula da primeira unidade do curso de Pensamento Político Brasileiro. Tavares Bastos. O político e escritor brasileiro Aureliano Cândido Tavares Bastos nasceu em Alagoas em 1837, faleceu na França em 1875. Ainda jovem, no final dos anos 1850, foi eleito pela primeira vez para o Parlamento do Império pelo Partido Liberal. Notabilizou-se na política e no debate público da época ao publicar, entre 1861 e 1862, uma série de artigos na imprensa carioca sob o pseudônimo de O Solitário, mais tarde reunidos no livro Cartas do Solitário, em que fazia uma série de críticas à política imperial, à forma centralizada do Estado, ao Conselho de Estado, poder moderador, o Senado vitalício, entre outras instituições, defendendo um programa econômico liberal baseado no livre comércio, na livre navegação dos rios, na imigração, entre outras propostas. O livro que nos ocupará nesta aula é o ensaio A Província, publicado em 1870. Esta é uma data muito importante na história política e intelectual brasileira, que marca o fim da Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, como nós a conhecemos aqui, e também o início da crise do Império, que se arrastará até 1888 e 1889, com a abolição da escravidão e a posterior proclamação da República. É um momento de crise nos principais partidos do Império, sobretudo no Partido Liberal, com a formação do Partido Liberal Radical, e também a formação do Partido Republicano. Também é um período no qual novas ideias começam a entrar na cena intelectual brasileira, né? Com autores como Tobias Barreto, entre outros. Mas o debate proposto por Tavares Bastos é um debate que se refere sobretudo ao período anterior, tanto em termos dos temas que ele discute. A escravidão, por exemplo, ocupa um lugar muito secundário, não ocupa um lugar central nas suas preocupações nesta obra, como também do ponto de vista das referências mais vinculadas à tradição liberal e ao debate jurídico, político e institucional que caracterizava o pensamento político brasileiro no período imperial. Bom, como o título do livro revela, o tema proposto por Tavares Bastos nessa obra é o tema do autogoverno local. Por isso o título A Província, né? Lembrando que o Brasil imperial se dividia em diferentes províncias, né? Os atuais estados, né? As quais não se autogovernavam, não elegiam seus presidentes. As assembleias provinciais não elegiam, nem o eleitorado local elegia os presidentes de província, que eram nomeados pela corte, pelo governo central do Império, cuja instituição-chave era o Conselho de Estado. Então, Tavares Bastos fará nesta obra uma eloquente defesa do federalismo e da descentralização associados a um ideal liberal de livre iniciativa e liberdade individual. Então, no primeiro capítulo, ele começa discutindo e criticando a obra da centralização. Não no Brasil, no primeiro momento, mas na Europa, associando o governo centralizado à monarquia absolutista, a tradição absolutista europeia, em particular francesa, e também a tradição imperial, representada por Napoleão. Segundo ele, a ideia centralista, as ideias que defendiam a centralização, eram ideias próprias de um período histórico anterior, que estaria sendo superado pelos progressos da liberdade. Então, aqui é uma clara associação entre centralismo, centralização política administrativa e autoritarismo de um lado, descentralização, federalismo, autogoverno e liberdade individual de outro, né? E no qual, evidentemente, para o autor, o segundo polo estaria associado ao progresso, né? Talvez o grande ideal que caracteriza o século XIX, né? A ideia de progresso, tanto moral
como também moral e cultural, como também material e econômico. Então, Tavares Bastos procura apontar quais seriam os inconvenientes do centralismo, né, da centralização política. Um governo autoritário que inibe ou sufoca a livre iniciativa individual, que afasta o governo dos cidadãos, que gera uma maquinaria pública onerosa e ineficiente e que, portanto, tende a gerar descontentamento e instabilidade política, no limite levando a insurreições e revoluções. Nesse sentido, a história da França seria paradigmática, em que os excessos da Revolução Francesa derivariam do excesso de centralização absolutista e, por sua vez, teriam engendrado mais centralização com a ascensão da figura de Napoleão e assim por diante. De outro lado, a descentralização política administrativa, o autogoverno local, o self-government, né, como é chamado na tradição anglo-saxã, a qual Tavares Bastos claramente se filia, estariam associados a quê? A liberdade individual, a uma circunscrição, né, do papel do Estado à garantia da ordem, né, sem intervenção na vida econômica, deixando, né, o progresso material, a livre iniciativa dos indivíduos no mercado. Além disso, produziria um governo mais próximo dos cidadãos, né, dos indivíduos, mais ágil, né, menos custoso e mais eficiente. E, portanto, seria uma fórmula mais adequada não apenas ao progresso, à liberdade, mas também à estabilidade política, à tranquilidade pública. Então, aqui é uma clara associação também, né, de um lado, do centralismo e do autoritarismo, a tradição francesa e imperial, em particular representada pelos dois Napoleões, né, por Napoleão I, Napoleão Bonaparte, e por Luís Bonaparte, melhor dizendo, seu sobrinho, né, e de outro lado a descentralização associada em parte às tradições de autogoverno local da Inglaterra, mas sobretudo aos Estados Unidos, né? E aqui Tavares Bastos reserva toda uma parte do livro à discussão das instituições políticas norte-americanas, né? Como o federalismo, evidentemente, né? O autogoverno das municipalidades, das townships, toda a estrutura, né, de governo dos Estados Unidos consagrado com a Constituição da Filadélfia de 1787. É interessante notar uma coisa: qual é a principal fonte de Tavares Bastos para discutir os Estados Unidos? É a obra A Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, né, importante pensador do liberalismo do século XIX, né, famoso filósofo político francês. Bom, não haveria nada de estranho nesse sentido. A obra de Tocqueville tinha uma grande circulação desde a publicação do seu primeiro volume em 1835 e era uma referência naquele momento obrigatória para pensar os Estados Unidos, também os problemas políticos associados à democracia, liberdade, autoridade, etc. E, portanto, não era estranho que Tavares Bastos mobilizasse. O dado curioso, porém, é que este mesmo livro é mobilizado como referência em 1862 por nada mais, nada menos que o Visconde do Uruguai, Paulino Soares de Souza, que foi objeto da primeira aula deste curso, né, e cujo argumento no seu ensaio sobre o direito administrativo vai na contramão, vai na direção oposta ao de Tavares Bastos, né? Portanto, evidentemente, aqui se revelam duas coisas. Por um lado, obviamente, os dois mobilizam aspectos distintos, né, muito distintos do texto. Se por um lado, o Visconde do Uruguai se apoia sobretudo na associação que Tocqueville faz na primeira parte do livro, entre leis, instituições políticas e jurídicas de um lado e costumes, tradições, história, geografia de um povo, né? Por outro lado, Tavares Bastos se apega mais ao elogio que Tocqueville faz
das instituições norte-americanas, em particular do self-government, da autonomia local, tanto dos estados como das municipalidades, e de como essa arquitetura institucional combinava liberdade, igualdade e promovia o progresso material de uma maneira até então desconhecida na Europa. Né? Progresso com estabilidade, com tranquilidade pública, né? A livre iniciativa individual associada, né, a uma certa ideia, né, aquilo que Tocqueville chamava de doutrina do interesse bem compreendido, né, associada ao associativismo, as formas associativistas muito próprias dos Estados Unidos, etc. Portanto, Tavares Bastos e o Visconde do Uruguai selecionam passagens e perspectivas diferentes na obra tocquevilliana. Mas eu diria que essa remissão comum a uma mesma fonte é reveladora de outra coisa menos evidente que eu mencionei na primeira aula, que é o fato de que o conservadorismo do Visconde do Uruguai não é um conservadorismo inteiramente avesso à tradição liberal em sentido amplo, né? Seria mais propriamente um liberalismo conservador, né? Que bebe em fontes como Tocqueville ou Benjamin Constant. Então, isso também ajuda a entender, né, o porquê os dois, embora divergindo claramente, né, se apoiam em algumas fontes comuns. Não só porque recortam aspectos diferentes dessas fontes, mas porque, em português, leem de modo diferente, mas porque compartilham, né, alguns postulados teóricos e mesmo ideológicos. Né? Agora, o que ressalta na obra é, de fato, o antagonismo, a oposição. Né? Aliás, isso fica muito claro logo nas primeiras palavras que abrem o livro, né, em que Tavares Bastos diz: aqueles que prezam pela estabilidade, pela imutabilidade, né, pela eternidade das constituições, escusam de folhear estas páginas. Então, é claramente endereçado aos conservadores do Império, né, aos saquarenas, essa passagem. E Tavares Bastos associa essa atitude de louvor à estabilidade da ordem, à imutabilidade das instituições, ao que seria, digamos, o caráter estático das sociedades asiáticas ou orientais, em oposição ao dinamismo, né, ao progresso próprio das sociedades ocidentais, né, europeias ou de origem europeia. Claro, aqui está, digamos, uma clara inclinação orientalista, né, como diria Eduardo Said, muito própria do pensamento europeu desde o século XVIII, da tradição liberal, evidentemente também, né, que tem talvez a sua principal raiz no pensamento político na obra de Montesquieu, né, O Espírito das Leis, em que o despotismo, como caso limite, né, de um regime político que é quase a própria negação da política, né, baseado na vontade despótica de um só, é associado à Turquia, né, ao despotismo oriental, que criou toda uma tradição, todo um imaginário que associa a Ásia ao Oriente, não só ao autoritarismo e ao despotismo, mas também a uma cultura, a sociedades estáticas, imutáveis, todo esse imaginário que os ingleses também construíram na sua experiência colonial na Índia e que circulava muito no século XIX. E por que Tavares Bastos mobiliza estas imagens? Não apenas para associar a sua defesa da descentralização ao progresso, à mudança, né, a valores muito cultivados no século XIX, mas para associar, no limite, o próprio Império e as instituições que ele criticava no Império brasileiro a esse caráter despótico, estático, oriental, asiático. Né? Era isso que o Brasil deveria deixar para trás. Então, depois dos comentários a respeito das instituições políticas europeias, francesas, inglesas e norte-americanas, né, e é interessante que, assim como o Visconde do Uruguai, ele discute as instituições francesas, inglesas e norte-americanas, mas com um sentido oposto, né? Se o Visconde defendia que estas instituições não poderiam ser aplicadas ao Brasil porque foram concebidas em contextos históricos alheios e muito diferentes aos nossos,
e, portanto, aquilo que fosse selecionado delas deveria ser selecionado tendo em vista o nosso contexto local, Tavares Bastos parte do pressuposto oposto, ou seja, para transformar a realidade nacional brasileira, para fazê-la avançar, era preciso, digamos, importar e aplicar os modelos institucionais que produziam estes resultados. Portanto, há uma relação inversa entre instituições, leis, de um lado, costumes, usos e sociedade, de modo geral, de outro, mas também se pode dizer que os dois têm em mira o mesmo modelo de progresso, as sociedades burguesas da Europa do século XIX, embora Tavares Bastos claramente tenha uma inclinação mais americanista, mais pró-Estados Unidos do que o Visconde do Uruguai, que tinha inclinações claramente mais francesas, mas o horizonte da modernidade burguesa como horizonte do progresso, de uma ordem social desejável, é em grande medida compartilhado. Daí a minha referência a uma remissão comum a um fundo de ideias liberais. Mas o caminho que cada um pensava que conduziria a isso, estes eram divergentes e mesmo opostos. Então, depois de discutir as instituições inglesas, francesas, norte-americanas do ponto de vista da centralização, Tavares Bastos parte para a crítica da obra de centralização do Império. E aqui, claramente, se retoma o debate com o Uruguai e a tradição saquarema em geral. Tavares Bastos acusa o Império por toda a ineficiência, o centralismo imperial, por toda a ineficiência da máquina pública, por toda a inépcia da burocracia centralizada no Conselho de Estado e no Rio de Janeiro, ao criar uma estrutura institucional que submetia as províncias a esse centro decisor, mas ao mesmo tempo criava um governo inteiramente distante dessas províncias. Portanto, as províncias estavam submetidas a uma máquina que não controlavam e que não conseguia atender às suas necessidades. Portanto, era uma forma de governo ineficaz, onerosa e ineficaz. Por outro lado, e ele dá vários exemplos, aliás, nessa direção, exemplos sobre autorizações para conseguir alvarás para abrir comércio, importar, exportar, controle sobre a navegação do litoral, controle sobre a navegação dos rios interiores, etc, etc. Como qualquer permissão tinha que subir ao Conselho de Estado e receber diversas autorizações antes de ser concedida, etc, etc. Inclusive, esta forma se tornava tão mais ineficaz quanto maior era o território que se governava. É interessante que, se para o Uruguai a grandeza do território brasileiro e a escassez da população eram argumentos que favoreciam o centralismo para manter a unidade do Império, por outro lado, para Tavares Bastos, eram argumentos que justificariam o contrário, o federalismo e a descentralização, para tornar este território governável e para aproximar o governo do território dos seus cidadãos. Por outro lado, além de ineficaz, onerosa, inepta, a forma centralista ou centralizada de governo seria, como já vimos, autoritária, porque não permitiria aos indivíduos desenvolverem livremente os seus interesses. E, portanto, cercearia a livre iniciativa individual, não apenas no campo econômico, do comércio, das atividades produtivas, da agricultura, da indústria, mas também do ponto de vista político. O centralismo imperial não formaria cidadãos, mas sim súditos. E aqui, Tavares Bastos desenvolve toda uma crítica ao argumento saquarema, que já foi visto com o Visconde do Uruguai, de que, no fundo, o povo brasileiro, a população que ocupava este território,
não constituía, um povo em sentido cívico, não estava preparada para o autogoverno, não tinha educação cívica ou política. Ora, argumenta Tavares Bastos, essa educação cívica ou política só pode vir pela prática do autogoverno, pela prática do engajamento, da participação dos indivíduos nas instituições do governo local. E nisso a sua leitura é bastante tocquevilleana, a respeito de como justamente estas instituições nos Estados Unidos promoviam a educação cívica, a educação política dos cidadãos. E, portanto, em nome de uma suposta tutela da sociedade, o argumento Saquarema adiaria, sine die, sem prazo, a liberdade individual e o autogoverno. Quando, para ele, no fundo, se tratava justamente de promover a liberdade para que se pudesse educar os cidadãos. Então, isso são... Bom, antes de seguir com as críticas de Tavares Bastos à centralização imperial, é interessante recordar quais eram mesmo as instituições que ele estava criticando. São fundamentalmente três. O Conselho de Estado, que era um órgão executivo não eleito. O poder moderador, que dava ao imperador a possibilidade de dissolver o parlamento, arbitrando as disputas entre os poderes, dissolver o parlamento e montar um novo gabinete, e um senado vitalício. Além disso, podemos acrescentar uma quarta instituição, que era o fato de que os presidentes de províncias eram eleitos não pelos corpos legislativos provinciais, mas indicados pelo Conselho de Estado, nomeados pelo Conselho de Estado. É bom lembrar também, com o Visconde do Uruguai, que havia uma série de argumentos em favor destas instituições consolidadas a partir do golpe da maioridade em 1840, entre 1837, justamente com o regresso conservador, a regência conservadora, e depois o golpe da maioridade em 1840. O argumento, como quem assistiu à aula deve lembrar, é justamente de que o experimento federalista, descentralizador, liberal do período regencial havia levado ao caos, às rebeliões locais, às ameaças de secessão de territórios como o Pará ou o Rio Grande do Sul, enfim, a desagregação da unidade do Império, devido a uma dinâmica turbulenta e facciosa própria às repúblicas sul-americanas, nossas vizinhas. Então, Tavares Bastos tinha que enfrentar estes argumentos. E ele justamente vai se voltar para o período regencial, sobretudo o período que vai da abdicação de Pedro I em 1831 até o ato adicional de 1834, durante a regência de Feijó, para mostrar como isso não teria sido um período de apenas, principalmente, de anarquia, rebeliões, instabilidade, mas sim um período justamente de promoção da liberdade, de experimentação de algo novo, um ensaio de federalismo, de liberalismo que não teria sido levado adiante pela reação conservadora. Então, um dos argumentos que Tavares Bastos procura refutar é o de que a eleição dos presidentes de província pelos legislativos locais e a eleição local do juiz de paz, justamente frutos do ato adicional de 1934, teriam levado a uma dinâmica facciosa, de rebeliões, de instabilidade, no limite até de secessão. Justamente, Tavares Bastos procura argumentar que os problemas decorridos deste ensaio liberal e descentralizador não vinham destas instituições em si, mas justamente da sua ausência,
de que os cidadãos não estavam ainda preparados para elas pelo longo período de autoritarismo, né? Primeiro durante os séculos de colonialismo português e a tradição absolutista e centralista da monarquia portuguesa, né? Que teria tido seu auge com as reformas pombalinas, e depois com a vinda da família real e a continuidade na monarquia autoritária de Pedro I, a partir da Constituição de 1824, que, como vocês devem lembrar, não foi a Constituição aprovada pela Assembleia Constituinte de 1823, mas sim outorgada pelo imperador após sua dissolução no ano seguinte, né? Portanto, as desordens viriam não da experiência descentralizadora, mas sim da falta dela, né? Do longo período de centralização autoritária, né? Que não havia acostumado os cidadãos ao autogoverno, à prática do governo local. Além disso, o argumento de Tavares Bastos, na mesma linha, que para que estas instituições se consolidassem, né, e promovessem o progresso, a liberdade e a estabilidade, era preciso tempo. Era preciso um tempo de maturação, né, e um tempo, inclusive, para que elas promovessem seus efeitos no sentido da educação política, cívica dos cidadãos brasileiros. Justamente tempo que não foi dado pela reação conservadora, né, que, a pretexto de combater a desordem e promover a estabilidade, teria justamente frustrado esses primeiros ensaios, né, de federalismo e de governo, de autogoverno em moldes liberais no Brasil. Portanto, ele inverte mais uma vez a chave da leitura saquarema da história recente do país. A instabilidade, a desordem, a anarquia local não seria atributo do excesso de liberdade, como argumentava Vasconcelos naquele famoso discurso de 1837, que eu mencionei na primeira aula, mas sim da falta dela, né? E, portanto, esse interregno regencial entre 1831 e 1834, né, combinando no ato adicional, teria sido um momento feliz, infelizmente curto, né, da história política brasileira, onde a liberdade, a livre iniciativa e o autogoverno teriam, de alguma maneira, por primeira vez, se insinuado na história política brasileira, né? E, nessa direção, Tavares Bastos propõe a reforma das instituições liberais. A reforma liberal das instituições imperiais, né? Quais sejam a extinção do Conselho de Estado, a extinção do poder moderador, a extinção da vitaliciedade dos senadores, né? mandatos delimitados, né? E também a elegibilidade dos presidentes de províncias pelas províncias, né? Assim como também a elegibilidade dos juízes de paz, dos juízes locais. Portanto, reformas liberais de clara inspiração anglo-saxã, né? Sobretudo estadunidense. Mas ele também defendia outras reformas de cunho mais propriamente econômico, como, por exemplo, o livre comércio, né, com o mundo, a promoção da imigração europeia, né, a livre navegação dos rios interiores, inclusive do Amazonas, e a livre navegação na costa. Com isso, dizia ele, né, a combinação destas reformas institucionais com esse conjunto de reformas econômicas, o Brasil poderia, né, atingir o progresso que o excessivo centralismo, autoritarismo e estatismo imperiais lhe negavam, né? Portanto, o obstáculo para o progresso material e econômico, para que o Brasil vivesse um progresso semelhante àquele que vivia nos Estados Unidos, né, era o excesso de centralização,
o excesso de intervenção estatal na vida econômica e na vida social. Né? E justamente esse conjunto de reformas institucionais destravaria o caminho para que a livre iniciativa produzisse seus efeitos virtuosos. Né? É um conjunto de reformas que, digamos, encontra outros paralelos na América Latina, como, por exemplo, no programa reformista de Sarmiento, de argentinos, né, autores argentinos como Domingo Faustino Sarmiento e, em especial, Juan Bautista Alberti, né, em seu livro Bases e Pontos de Partida para a Constituição da República Argentina, de 1852, que foi, de certa maneira, a inspiração da Constituição Argentina de 1853, de caráter claramente liberal. A ideia de que a combinação entre instituições liberais, livre comércio e imigração europeia trariam progresso ao novo mundo, né? Muito inspirados no modelo norte-americano. Né? Aliás, todos eles, tanto Sarmiento, Alberti na Argentina, como Tavares Bastos no Brasil, leitores de Tocqueville. Né? Digamos aqui claramente, portanto, um programa de desenvolvimento capitalista, né? de promoção de um capitalismo de livre mercado, né? Da livre empresa, associado a um arcabouço institucional federalista, né? De self-government, etc. Agora, algumas ausências são interessantes, né? Ele, como eu mencionei no começo desta videoaula, mal toca no problema da escravidão, que também aparece muito lateralmente no Visconde do Uruguai. Interessante, para além do horizonte da modernidade burguesa europeia, como algo que, de alguma maneira, eles compartilham, algumas ausências comuns, como esta, por exemplo. Né? A escravidão não era aqui um problema central. É claro que ambos sabiam que ela era um problema com o qual o Brasil teria que lidar, mas era um problema em grande medida adiado. Né? Quem vai defender mais claramente a necessidade de enfrentar diretamente a questão da abolição do trabalho escravo vai ser uma outra ala do Partido Liberal, mais jovem, encabeçada sobretudo por Joaquim Nabuco, à frente do chamado Partido Liberal Radical, né? Que se funda após 1868, né? Após a demissão por parte do imperador do gabinete liberal, a instalação de um gabinete conservador. Né? Essa ala que vai se notabilizar a partir de 1870, justamente já depois da publicação do livro de Tavares Bastos, com Nabuco e Rui Barbosa, né? Que o programa liberal incorpora de maneira mais clara e decisiva a necessidade da abolição da escravidão. Né? E, por outro lado, os conservadores, parte deles se aferram cada vez mais à escravidão, caso, por exemplo, do filho do Visconde do Uruguai, também Paulino Soares de Souza. Né? E claro, também um escritor, José de Alencar, né? Que era da geração do pai, mas também foi um notório defensor da escravidão. Mas Tavares Bastos aqui não dá centralidade a este problema. Se vocês forem observar o primeiro capítulo da segunda parte, que é o último que vocês têm que ler, né? O programa do Partido Liberal, ele vai justamente se centrar naquele conjunto de reformas que eu mencionei antes. Né? Fim do Conselho do Estado, fim do poder moderador, fim da vitaliciedade dos mandatos dos senadores, né? Eleição dos governos provinciais, eleição local dos juízes de paz, livre comércio, livre navegação dos rios e migração europeia. Né? Mas a abolição fica ali, de certa maneira, em segundo plano. Né? Ele também não assume um programa republicano, isso é interessante. Ele traz dos Estados Unidos o modelo federalista, mas não o governo republicano. Ele não é antimonárquico. Ele é contrário, digamos, à centralização excessiva que ele via na monarquia brasileira, que ele identificava, de certa maneira, com o exemplo do Terceiro Império Francês, de Luís Bonaparte. Né? Ele seria, digamos, mais favorável ao modelo de monarquia parlamentar à inglesa, né? Ou pelo menos como ele entendia o sistema britânico.
Né? Aliás, a maioria, os liberais, de modo geral, eram monarquistas. Inclusive Nabucco, por exemplo, que era um abolicionista, e era um monarquista. Inclusive foi crítico da República. Né? E mesmo Rui Barbosa, na sua juventude, era favorável a um modelo de monarquia federativa. Só mais tardiamente que ele adere à República, sendo, aliás, um dos principais constituintes, né, de 1890. Então, já para concluirmos, né, aqui com Tavares Bastos, temos um programa liberal que se apresenta como antagonista do programa conservador estatista que vimos com o Visconde do Uruguai. Para encerrar esta exposição, é interessante pensar na relação oposta que há entre bem comum e interesses, em ambos autores. Se para o Uruguai o bem comum, a unidade e a estabilidade do império deve se sobrepor e tutelar o interesse individual, em Tavares Bastos é a liberdade do interesse individual que produz a liberdade e a prosperidade que são o centro do bem comum, o que, aliás, é coerente com a chave tocquevilliana da qual Tavares Bastos se apropria. Na terceira aula deste curso, veremos como, na crise da Primeira República, justamente talvez o período áureo do liberalismo brasileiro, na crise dessa república nos anos 20 e 30, surge uma voz que vai resgatar o Visconde do Uruguai e seu programa autoritário, criticando o liberalismo de Tavares Bastos. Trata-se da obra de Oliveira Viana. Mas este é assunto para outra história.